tarde a todos. Boa tarde. Presença. Hoje a gente marcou esse bate-papo. É bem bate-papo mesmo. Então vocês vão poder perguntar a qualquer momento, tirando dúvidas. A gente não consegue, logicamente, esgotar o assunto, porque ele é muito amplo. Mas a ideia é trazer algumas ideias para que há uma economia tributária, há um melhor aproveitamento dos benefícios das isenções do imposto de renda, da declaração. Então, a gente começa hoje falando dos avanços tecnológicos da Receita Federal. Depois a gente fala um pouco da inteligência fiscal como uma estratégia importante para isso, para a declaração do imposto de renda. Dicas para não cair na malha fina. É óbvio que se tivesse um tutorial assim, como não cair na malha fina, você cairia na malha fina. Todo mundo ia fazer o errado para não cair e a Receita ia pegar. Operações com ações de investimento, que tem bastante gente com dúvida, imposto sobre ganho de capital. Então, o ganho de capital na venda do imóvel, o ganho de capital na venda do automóvel. As pessoas compraram carros em 2020 e hoje um carro de 100 está valendo 150 para você vender. Como é que você faz isso? E planejamento tributário na organização de sucessórios. Passo a palavra para a expert também. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou contadora, amo o que eu faço e hoje nós vamos falar um pouquinho de imposto de renda. Em parceria com o Denis, nós estamos fazendo alguns trabalhos e é uma parceria que é uma parceria de muita ajuda. Então, o Denis na área jurídica, nós na área administrativa, tributária e contábil. E hoje o que nós queremos aqui é mostrar um pouquinho do imposto de renda, não cair na malha fina. Como isso é possível, a gente consegue minimizar. E o porquê a gente tem muita malha fina, por que isso aumentou ao longo dos anos e como eles estão pegando tanta coisa. E quando a gente fala em avanço tecnológico, eu coloquei a receita aqui bem no meio. Por quê? Porque se eu for ali comprar uma bala, eu vou passar meu cartão e a Receita sabe que eu passei meu cartão. Mas como ela sabe? O banco tem uma declaração que ele manda, que ele informa as operações financeiras. E cada vez mais isso está fechando. Então é um Pix, é um cartão, a única coisa que não tem nome é dinheiro. Mas o cartão ele sabe o que é, o Pix ele sabe o que é, qualquer transferência. Então isso está cada vez mais rastreado. E até fazendo o link com o que nós vamos falar dos imóveis, hoje, quem já pegou a declaração pré-preenchida, já viu lá que os imóveis comprados já estão aparecendo lá. Eles não vêm com valor, mas eles já estão aparecendo. O banco manda o quanto a gente tem de saldo, o banco manda quanto teve de rendimento. Então, o médico que a gente vai tem uma declaração que ele também tem que mandar. Seja o médico pessoa física ou pessoa jurídica, se eu for lá no médico e pego um recibo, ele tem que informar esse recibo. Então, está cada vez mais isso tá junto. E como a gente consegue tudo isso? Como a Receita consegue tudo isso? Eu, empresa, vou lá e falo assim, olha, eu paguei para o meu colaborador R$1.000. A Receita sabe. E ela cruza essa informação com o extrato bancário. O médico fala assim, olha, eu prestei serviço para tal pessoa. Então, ele consegue também ter essa informação. Então, cada vez mais tudo está amarrado. Então, aqui, a partir do momento que a Receita tem todas as informações, a gente não tem mais como esconder nada, acabou. Então, quem consegue esconder dinheiro? Dinheiro debaixo do colchão. Mas quem hoje vai guardar dinheiro debaixo do colchão? A gente espera que ninguém. E até para essa operação, hoje a gente tem uma declaração específica, que é a declaração de moeda em espécie. Então, a partir do momento que eu guardo dinheiro ou que eu tenho qualquer transação, eu antigamente fazia, antigamente nem tão antigamente assim, né? Até há uns 3 anos atrás, nós tínhamos pessoas que deixavam na declaração valor em espécie, valor em dinheiro. Acabou? Você deixou o valor em dinheiro, você obrigatoriamente tem que dizer de onde veio esse dinheiro com a declaração de moeda em espécie. Quando fazer essa declaração? Todo mês. Tem mais de 30 mil na mão ou movimentou mais de 30 mil, ou obrigatoriamente você tem que informar para o fisco. Como ele vai ver isso? Não sei ainda. Ele ainda não falou como ele vai ver. Mas, com tudo isso, a gente está no Big Brother. Todos nós temos um Big Brother olhando tudo que a gente faz. E aí falavam da criptomoeda, ninguém nunca vai ver. Mentira, agora tem uma declaração de moedas de criptomoeda. Então tudo isso eles foram bloqueando.
Inteligência fiscal. E é interessante quando a gente olha inteligência fiscal. Há um tempo atrás nós fizemos um podcast com o superintendente da Receita e ele disse pra gente o seguinte: é muito provável que a data de imposto de renda não mude. Ela era dia 30 de abril, agora ela é o último dia de maio. E por que eles fizeram essa mudança? A tendência é que não mude. Porque todas essas informações que a gente recebe da pré-preenchida, eles precisam de tempo para processar. Então o banco tem até o dia 28 para mandar a declaração de retenção. As empresas também. Aí tem a declaração do cartório, tem a declaração do médico. Então eles querem isso ao longo do tempo. Então eles estenderam esse tempo para que a gente tenha pré-preenchida. Então a inteligência fiscal está de tal forma que hoje a nossa declaração pré-preenchida vem linda. A gente só precisa conferir. Ó, isso está certo, isso está errado, não, está faltando. Ah, mas e se não tiver lá? Eu sou obrigada a declarar. E aí, quando a gente fala em inteligência fiscal, usando a estratégia da inteligência fiscal, é planejamento tributário. A gente sempre falou muito em planejamento tributário para a empresa. Mas é só para a empresa? Não, não é. Porque quando eu vou ao longo do ano me planejando, eu consigo fazer com que eu pague menos imposto de renda. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, tenho desconto simplificado. Me aposentei, não tenho mais rendimento, não tenho mais filho na escola, não tenho mais despesa com plano de saúde que a empresa paga. O que vale a pena para mim? Para mim, talvez valha a pena o desconto simplificado, que é um desconto de 20% sobre o rendimento. Ele faz automático. Porém, tenho deduções legais. Aí eu tenho filho na escola, eu tenho plano de saúde, eu fui ao médico, eu fiz cirurgia, eu coloquei prótese dentária, eu pagou uma cirurgia plástica para a esposa, que vale super a pena. Eu acho super válido isso. Porque temos tudo, o médico, o hospital. Então são coisas que a gente consegue deduzir. E aí sim eu faço por dedução legal. Deduções permitidas. Previdência privada. Então a previdência privada, PGBL, com P de papo, ela é dedutível. Mas quando eu pego de volta, eu também pago imposto sobre ela. Então, tenho rendimento hoje e é muito alto, faço previdência privada. Tem um limite? Tem um limite. Então também isso faz parte de um planejamento. Comprovante de rendimentos. Preciso ter comprovante de rendimento e pagamento. Então, posso deduzir médico, posso deduzir dentista, desde que esteja no meu nome. Então, eu não posso pagar para minha mãe e falar assim, olha, eu paguei para ela, não. Eu posso deduzir o que é meu ou dos meus dependentes. A partir do momento que eu posso deduzir, eu também tenho que ter informações. Eu também tenho que ter informações do que eu estou pagando. Eu tenho que ter comprovação. Então, deduzo a escola do filho, o que é absurdo, ainda deduzo R$3.500, mas acho que tem escola que não paga nenhuma mensalidade, R$3.500, mas pode deduzir R$3.500 alguma coisa. O médico não há limite de dedução. Lembrando que quando eu falo em médico, existem específicos. Então, por exemplo, se eu não estou enganada, o nutricionista pode emitir esse informe, pode deduzir. Pode deduzir dentista? Pode. Então, são itens que a partir do momento que pode deduzir, não tem limite. Escola tem limite, filhos, ou para quem você paga a pensão. Então, avô que paga a pensão para neto, pode deduzir desde que tenha guarda. Então, são itens que podem ser deduzidos tendo documentação específica. Não entendi, desde que tenha guarda. Tem a guarda formalizada. Eu tenho a decisão judicial da guarda. Mas a guarda não vai estar com o avô, a guarda vai estar com a mãe e ele paga para o avô, paga para a mãe essa pensão. Aí você tem que ter um documento. Desculpa, não é a guarda, é desde que ele tenha a decisão. A decisão. Se a palavra errada, desde que ele tenha a decisão. Tá. Então, se ele tiver a decisão, automaticamente ele pode deduzir. Tá. Nós temos um cliente que, para o filho não ser preso, ele paga a pensão. Tá. Mas até hoje ele não consegue deduzir, nem convênio, nem nada, porque está em nome do tá filho, no nome do não filho. dele. Entendi. Então ele não consegue deduzir nada. Então tudo que você paga e você tem documentação suporte, você consegue deduzir. Ah, mas eu pago o plano de saúde de alguém porque a pessoa não tem condições financeiras. Você não pode deduzir. Tá? Dependentes. Dependentes, quem pode ser? É filho, esposa, pai e mãe, desde que não tenha condições financeiras, ou que tem algum problema específico, e aí você pode deduzir. Porém, inclui também a renda. É outro item importante que acaba gerando muito problema. Comprovantes de rendimentos, hoje a gente consegue todos eles online.
Mas, se eu não quiser guardar ele, eu posso ficar só com online? Não. Porque, eu não sei se vocês já viram, mas o banco, quando ele vai... Se você pegar sua pré-preenchida hoje, tem um valor. Se pegar outro, tem outro, ele vai retificando isso. Se nessa retificação ele erra alguma coisa, você tem como comprovar. E a sua única comprovação é o informe de rendimentos que vem deles. Então, você obrigatoriamente precisa ter. Nós tivemos um caso de um cliente que informou tudo de acordo com o informe, chegou na malha fina, ó, tem, sei lá, 60, 70 mil de rendimento de aplicação. Não tem. Então, para derrubar isso, só com o informe em papel, senão não vai. Então, tem que guardar, mesmo sendo eletrônico, tudo hoje, tem que guardar. Outra forma de planejamento é fazer em conjunto ou fazer separado. Por dependente, a gente deduz as 2.000 e alguma coisa, é isso aqui. Mas se o dependente tem renda, ok. Posso fazer junto ou separado? Posso. Quando eu somo, e aí é planejamento, e é teste e conta. Somei o meu com o meu marido, quando eu apagar. Vale a pena fazer junto? Não. Ah, mas eu tenho bens em conjunto, faço junto? Não há necessidade. Então, a conta do fazer declaração junto ou separado é no dia a dia. Vou entregar. Olha, faz de um, faz de outro, faz conta, vale a pena ou não vale? Porque às vezes o que você deduz por dependente não vale a pena pelo que você vai somar de renda. E aí a gente fala em bens em conjunto. Eu comprei alguma coisa com meu marido. Aonde esse bem tem que estar? Eu tenho duas opções. Ou eu coloco tudo em uma declaração, ou então eu divido 50 e 50. Pode estar nas duas? Não, porque também não teria renda para compor as duas. Porque quando a gente fala em bens, o que mata é, não tenho renda para tudo. Como eu comprei tudo isso? Eu tenho um cliente que ele somava tudo. Ele falava, eu sou pai de todo mundo, então os bens do meu filho são meus. Então eu vou pôr na minha declaração também. Não, mas o senhor não pode. Não, mas não pode? É meu. Meu filho é meu filho. E aí até você explicar que não pode, ele ficou fazendo isso por anos. E como a gente consegue comprovar a renda dele, tendo, sei lá, 3 milhões na declaração dele, e ele sendo aposentado ganhando 5 mil por mês. Então é essa conta que quando a gente fala dos bens, é importante a gente ter. Eu só posso comprar porque eu tenho dinheiro. E para a Receita Federal isso é mais claro ainda quando a gente olha o item aí. Fiz em conjunto, decidi fazer tudo, deixei tudo na declaração do meu marido. Na minha declaração tem que estar lá, casada, sim, com o CPF dele. Porque quando eles forem olhar, eles vão olhar o conjunto. Na minha declaração, que não fiquei com os bens, eu tenho que colocar bens em conjunto declarados pelo esposo, CPF X e 1 centavo. Eu faço uma referência a isso. Eu só informo para eles o cruzamento. Então, nesse caso, a gente dá informações para que ele olhe junto. Qual é o campo suficiente para isso? Se eu coloco lá que eu sou casado, o CPF dele, está tudo certo. Vendi em conjunto. Então, falando em bens é fácil, mas eu tenho um bem que é alugado. Quem tributa o aluguel? Tanto faz. Ou eu tributo tudo em um, ou eu tributo separado. Então, são itens que a gente tem que analisar para fazer o planejamento. E aí que a gente fala na inteligência fiscal e estratégia. Porque se a gente não usa isso como estratégia, automaticamente eu pago mais imposto. E nem sempre pagar mais é não cair na malha fina. Eu tenho pessoas que falam, não quero receber nada. Não, mas se você não receber nada, como é que vai fazer você não cair na malha fina? Então é só tomar esse cuidado. Lívia, eu pergunto. Você tem um casal. E aí eu sempre declaro no meu nome o bem. Uhum. E aí eu estou com risco de um processo, alguma coisa assim. Eu quero colocar essa declaração o bem na declaração da minha esposa. É possível? É possível, e a partir do momento que você declara, você tira da sua e põe na dela. Mas você informa. Você coloca que você fez isso. Só que daí eu tenho um outro item, que entra mais na sua área, que é só a declaração de imposto de renda não comprova. E aí, juridicamente, eu não sei como fica, porque a declaração de imposto de renda serve mais para renda. Agora, juridicamente, a gente tira esse risco, se eu quiser? Não, mas uma das coisas que o juiz pede inicialmente É a Declaração de imposto de renda. E quando é em Você não pode conjunto, fazer. ele pede os dois ou não? Não, só do devedor. Então é uma boa estratégia. Porque daí eu tiro, né? Normalmente isso mais um longo prazo, né, deles? Porque a gente tem, assim, normalmente pede as duas últimas, 3 declarações, 5 declarações, né?
Mas numa situação você até retifica as do passado, né? Exato. E coloca tudo no nome. Mas no exemplo que você deu, então, assim, não quer dizer que você vai desvincular O bem. o cobrador de cobrar a sua esposa, por exemplo. Você vai ganhar tempo. Porque assim, às vezes o devedor está numa situação dessa e o credor não é tão feroz para conseguir localizar tudo. Entendi. Pode E ser aí que ele vá pede a novo. declaração de imposto de renda e vê lá, não tem nenhum bem, beleza. Entendi. Dá por satisfeito. A gente, como credor, vai falar, não, eu quero um ofício para a Noreg, que é a Associação dos Registros de Imóveis, e lá vai aparecer, porque daí vincula com o CPF. Mas pode ser que ele nem parta para esse lado. Você tem uma chance. Sim. É uma forma de dificultar. Ou E até é- agilizar uma negociação, né? Já que eu acho bem, vamos tentar fazer um acordo, alguma coisa. Entendi. E aí, isso entra também no finalzinho da nossa apresentação, que é, tem muitos bens no meu nome, tem uma empresa no meu nome. A partir do momento que eu tenho muitos bens e uma empresa, será que não vale a pena eu ter uma outra empresa só de investimento em bens? E aí entra lá no finalzinho da nossa apresentação para falar de organização societária e tudo mais. Declaração de espólio. A gente, no momento em que a gente falece, a gente não morre para a Receita. A gente precisa dizer para eles quem são os nossos sucessores. Então, morreu não adianta, a Receita continua laxando a gente. Então, enquanto não tem o final de tudo isso, então não tem partilha formalizada, não tem nada disso, entrega essa declaração. Ah, mas e se eu tenho clientes que falam assim, mas eu fiz parte do inventário, não fiz tudo. Ficou lá um terreno lá, sei lá onde, continua entregando declaração. Eu tenho pessoas que eu entrego declaração há 15 anos e estão lá. Só faço ela para manter lá o CPF ativo. Mas se fizer a partilha e todos os bens já estiverem na partilha, Acabou. não precisa. Exato. E aí a partilha é importante o seguinte, fiz a partilha, comecei, faleceu. Primeira coisa, tenho que fazer a primeira declaração de abertura de espólio. Ou seja, eu vou dizer assim, a pessoa faleceu. Ah, mas eu não tenho bens. Aí você não tem, nunca tive obrigatoriedade. Aí não faz sentido você ter abertura. Você só vai ter o final na partilha. A finalização é obrigatória. Mas você tem que fazer a abertura, você tem que informar para a Receita ou o falecimento? Quando você tem bens e você faz declaração, tem obrigatoriedade, já vem fazer, tem rendimento, tem bens ou tem qualquer outra obrigatoriedade, você tem que fazer a abertura. Abriu o inventário, faz declaração. No mesmo prazo que a gente faz normalmente. E aí todo ano vai fazendo. Enquanto não finalizou o inventário, demora 50 anos para terminar o inventário. Vai fazer todos os anos. Só repetindo valores. O que é muito ruim, porque quando você só repete valores, os bens vão desvalorizando. Isso é muito ruim, porque... Mas, por exemplo, se acabou. aquele bem tinha renda, Aham. aquela renda quem declara? A renda, se está tudo resolvido, no mundo da Barbie, Não. fez o Vamos inventário, supor, tá tudo não lindo. terminou o inventário, o Você inventário está em que tá curso. perfeito, que não tem problema. Tá assim, demorou 5 anos o inventário, sei lá, falou uma suposição que pode demorar mais, mas tudo bem. Mas assim, aí eu fiz essa abertura da declaração. Então, o bem, ok, ele continua no nome do Depujos, mas a renda deste bem já é em tese minha. É sua, mas se ainda não tem formalização do inventário, de quem vai ser a renda? Tudo depende de quem vai ser a renda naquele momento. Porque se é um inventário que envolve briga, que normalmente envolve, aquilo vai ser depósito judicial. Eu nem poderia pagar o aluguel daquele valor. Recursos, né? É ter cujos. Mas continua fazendo a declaração e continua Continua a renda fazendo a como declaração, do continua a Depujos. renda. Só que daí você espera isso ao longo do tempo, porque você só vai estar bloqueado. Aquele valor vai estar bloqueado, né? Não necessariamente. Se estiver bloqueado, você não declara. Você só vai declarar quando você receber. Agora, se você já tem um responsável por receber formalizado, quem declara é quem está recebendo. Tá? Dúvida. Eu passei por inventário por pouco tempo. A minha mãe faleceu e ela não entregava, porque ela não tinha obrigatoriedade de entregar imposto de renda. Então, ou seja, não foi feita declaração de espólio na abertura. Demorou mais de um ano, então, ou seja, pegou 2 exercícios fiscais diferentes para sair o inventário concluído. Saiu o inventário, eu entreguei a declaração esse ano com os bens da minha parte, que eu pedi para os demais herdeiros. Mas em nenhum momento eu fiz nenhuma declaração de espólio, nem após a partilha. Então não precisa que a partilha já serve de declaração. A partilha, ela serve de base para a declaração de Do espólio imposto final. de renda, Da não final. do declaração de espólio
Você tem que fazer a dela. Eu não fiz. Você tem que fazer. Mesmo que ela não tenha obrigatoriedade, quando faz a partilha, você obrigatoriamente tem que fazer a dela. Mas eu estou em tempo ainda, porque foi em dezembro. Tá, não, até maio, tá quase. Bom saber, se vai ficar sem fazer. Eu fiz só a declaração de imposto de renda, tanto minha quanto do meu irmão, por exemplo, e cada um declarou a sua parte. Mas eu não fiz a declaração de história. E aí a gente vai entrar no item que a gente hoje fala, eu não sei o que ela tinha de bens. 3 casas. Essas 3 casas, se ela não declarava, a gente precisa avaliar o bem dessa casa, o valor dessa casa, porque ela entra para você já com o valor de hoje. E se a pessoa faz declaração de imposto de renda normalmente, você tem um ganho de capital nesse momento. Então, mas a partilha é feita pelo valor venal do IPTU, ela não é feita pelo valor de mercado. Mas se o valor venal é muito maior do que o que está na declaração, depende. Depende, né? geralmente Depende. É. Porque tem itens, se a gente pegar casas, por exemplo, vou pegar o exemplo do que a gente tem junto. Eu tenho um imóvel que é avaliado acho que R$85 mil, se eu não estou enganado. E o dia que a gente conversou eu deles, esse cliente em conjunto, esse imóvel hoje já vale 500. Então, se houver o falecimento desse cliente que a gente tem em conjunto, quando fizer a transferência para os filhos, automaticamente tem um ganho de capital. Eu não fiz. E aí o filho tem que pagar o imposto de renda sobre esse ganho de capital? Aí é outro item que acaba envolvendo muito mais vocês. A dívida, vamos imaginar que o cara tem muitos bens. Só que ele tem muita dívida. Não, mas não tem bens e não tem mas dívida. se o imposto de renda é maior do que o valor dos bens, ele não tem que pagar. O imposto de renda morre com o decujus. A dívida do imposto de renda sobre esse valor, porque teoricamente quem está doando, vendendo, é o falecido. Sim. Então, nesse caso, eu tenho um ganho de capital, que é do CPF do falecido, que só é pago até o limite dos bens. Normalmente não é, porque se tem um valor alto de imposto de renda, normalmente tem bens também para isso. Mas quem paga é o falecido. É o CPF do falecido. Não, mas tem que pagar, não tem jeito. Entendi metade. A gente É paga assim, depois ó, de morrer. vendi, falecido. Tem um apartamento de milhões, Tá. tá? Que está lançado Que lá tá no seu lançado imposto de renda lá. por o valor do IPTU em 1900 e nada Exato. por 200 mil e hoje ele vale 2 milhões. Exato. Olha lá, uma questão hipotética. Quando isso for transferido para os meus filhos, Certo. ele vai ser transferido pelo valor da declaração lá do ITBI, Do ITBI, tá. ITBI e TCMD. Ah, Eu posso usar eu vou usar aquele valor para trazer para o filho, só que o ganho de capital eu declaro o meu nome que faleci. E pago a guia no meu nome que faleci. tá, e aí você paga esse ganho todo de 200 para 2 milhões? Tudo. É alto. Aí a gente entra no, se for um bem novo, bem velho e tudo mais. Aquela tabelinha que você É a tabelinha que a gente vai falar. Então a declaração de espólio, todo mundo fala, é uma declaração simples, mas não é. Porque envolve o jurídico, que aí vem com a parte partilha e tudo mais, e envolve também essa valorização, que até 2020 não era valorizado dessa forma, não tinha ganho de capital. Isso foi uma mudança a partir de 2020. Porque eles viram que todo mundo estava aproveitando para valorizar os imóveis nessa transferência. Mas se você não valoriza os imóveis, por exemplo, vou dar um exemplo de um dos imóveis. Na declaração do ITCMD, do próprio inventário da partilha, lá está lá R$80 mil. Valor de mercado, com avaliação feita, tudo R$300 mil. Na hora de fazer o imposto de renda dos herdeiros, ele entrou pelo R$80 mil dividido pelo pedaço proporcional de cada um. Então, nesse momento, não tem ganho de capital. Depende. Porque existe solução de consulta, a Receita já respondeu que o valor que você traz é o mesmo que está na partilha, que está na declaração do Estado. Não, mas a partilha está com o valor do IPTU, vamos dizer assim, que é o valor de 80, Se não de valorizou, está 300. tudo certo. Mas é que Provavelmente, quando eu for normalmente, vender, vai ter ganho de Carla, capital, mas é outra história. quando você faz, você comprou esse bem, sei lá, em 1970. É. E você vem lançando ele, você continua lançando ele na declaração pelo mesmo valor que você Exato. comprou. Que às vezes não era nem a moeda de hoje, era uma outra moeda. Nem sei como é que foi feita essa conversão. 1 centavo vale hoje. Tá. É absurdo. Isso, tá. Aí você vem lançando lá, sei lá, como R$500. Falando um número hipotético.
Hoje, no IPTU, ele está 80 mil. De 500 para 80, você já teve uma valorização imensa. Então, mas, por exemplo, no caso dela, né, ela nunca declarou. Então, assim, se bem nunca foi declarado porque ela não Você tinha. pode trazer, Eu porque não trouxe tinha. pelo valor da partilha. Exato. Óbvio que se um dia eu for vender, ele vai dar ganho de capital. Aí, quando eu for vender, eu vou ver se tem dia que aquele ganho de capital, que eu tenho 1 a cada 5 anos, eu vou ter que pagar ou não. Mas, no momento da partilha, eu não preciso fazer o ganho de capital. Porque ela não fazia declaração. Se ela fizesse, Se ela fizesse e você valorizou isso, mesmo sendo venal, aí você... Porque na partilha você é obrigada a colocar o lançamento, como você tem Como que tirar a venal. certidão de valor venal e juntar da do ano do órgão. Não tem como você fugir. você não foge dele, Você não né? consegue fugir disso. Então é aí que eles ganham a primeira valorização. Tá? Não sou eu que fiz a regra. Até 2020 não era, quem sabe volta, né? Não é momento de Tem esperança ainda. Esperança é o nome da minha avó. Ela faleceu? Tinha bens? Ia ter um saco de arroz. Então não temos nem mais esperança. Não tem mais. Ó, aí, das dicas para malha fina. Primeira coisa, dependente de renda e plano de saúde. Se eu coloco dependente, eu coloco plano de saúde. Se eu não coloco dependente, eu não coloco plano de saúde dele, eu não coloco médico dele. Então caminha tudo junto, tudo na mesma linha. Coloquei renda, coloquei dependente, coloquei tudo. Não posso deixar. Importante, eu tive muito problema nos 2 últimos anos com auxílio do não sei o que, do não sei o que, do não sei o que. Por quê? Às vezes a gente nem recebeu, eu não recebi auxílio. E quando eu fui entregar minha declaração, estava lá que eu tinha recebido auxílio. Caiu no meu agora, a gente viu agora há pouco. Então, é tomar o cuidado, porque vem uma guia para pagar na hora. Você entregou a declaração, vem a guia para você pagar. Você tinha renda, então me devolve. Então, só tomar o cuidado, porque se não pagar também tem multa e juros. Não tive, mas meu dependente teve. Meu dependente foi lá e recebeu. Tem que declarar o auxílio dele. Quando eu junto ele na minha renda, automaticamente eu tenho que devolver o auxílio, porque se o meu dependente recebeu, eu tinha a renda, passou do valor. Então só tomar mais cuidado, porque depois que entregou, eu não sei se dá para corrigir. Eu não corrigi. Dá? Eu tive um funcionário lá que Deu certo? Deu. Eu não tentei, porque eu tive clientes que receberam e eu só descobri depois que eu entreguei. Porque não tinha pré-preenchida da pessoa. No prazo ainda, assim, depois do prazo. Depois do prazo, eu acredito que não, porque eles querem receber de volta, né? Mas aí eles te obrigam a fazer separado. Então, assim, ao mesmo tempo que você também não coloca como dependente, quem tirar ele como dependente, tira ele como tudo. Exato. Teve um cliente meu que, a hora que eu mandei pra ele, ele falou assim, mas eu não recebi. Eu falei, mas sua esposa deve ter recebido. Ele foi ver com a esposa e tinha recebido de verdade. Então, são itens que às vezes eu coloco dependente, para eu colocar o dependente eu tenho que conhecer a vida dele toda. Não dá pra só colocar, mas foi só um estágio que meu filho fez, foi só coisa. Não posso. Tá? Filho até que idade pode? 24 estudando. Se estudar 21. Se estiver trabalhando, normalmente não vale a pena. Porque daí soma com a nossa renda. Quando somar com a nossa, às vezes é um estágio, por exemplo. Quando somou com a nossa renda, já muda a faixa de tributação, porque fica uma renda maior. Normalmente não vale a pena. Pensão alimentícia. A gente teve agora a decisão que pensão alimentícia não tem mais imposto de renda. Quem recebe, mas continua sendo deduzida de quem paga. Então, quem nos últimos 5 anos recebeu aposentadoria não, pensão, pode voltar e retificar a declaração e pedir o dinheiro de volta, porque essa decisão vale para os últimos 5 anos. Deixa eu voltar lá no Independente. Pode falar. A escola da minha filha, por exemplo, eu declaro do meu marido, porque ele paga imposto de renda e eu nunca pago porque o meu é sobre lucro. Mas eu posso declarar só metade, como se ele pagasse metade e eu metade? Dependente inteiro. É tudo na mesma linha. Se eu coloco o dependente, eu coloco tudo junto. Porque se você colocar metade, ele vai te chamar e falar de quem que é o dependente. Antes inventavam, filho. Inventava. Eu tinha um funcionário algum tempo atrás que ele colocava vários CPFs, de todo mundo sendo filho. Passou por muito tempo, hoje já não passa mais. Não,
Não, me preocupa o valor da valor? escola Não, versus não dá. o valor que ele tem de renda. E aí paga muito de escola e Mas E como não você- ganha Ah, nada. mas lembra da junção, né? Mas como você lança o CPF seu no dele, aí somos dois. Vai ter informação. Vai a informação. Quando você lança o seu CPF, ele analisa em conjunto. então não tem problema. Posso Não. deixar no dele. Pode deixar no dele. A única coisa que eles não deixam mais é separar, porque as pessoas usavam como ferramenta para lançar o filho em um e o filho em outro. E além disso, usavam como ferramenta para criar vários filhos. Então o que eles fizeram? Agora filho tem CPF, data de nascimento, senão nada feito. Mas a questão de vocês dois, a única coisa é ter que tomar cuidado para colocar lá o tiquezinho. É casado? Sim, CPF do marido ou da esposa. Tá? Mas aí eles analisam tudo em conjunto. Despesas médicas e reembolso também é um item que dá muito problema, porque se eu tenho reembolso, ela fica ali, vem pra lá ou vai pra cá. A despesa médica e reembolso, se você pagou R$1.000 a consulta, tem um campo lá para você falar se foi reembolsado ou não. Então só tem que tomar o cuidado para não deixar de informar o reembolso. E despesa médica, ter sempre comprovante de pagamento. Fui lá, paguei pro médico. Comprovante de pagamento, guarda isso 5 anos. Como assim reembolso, Lilian? Porque Do Lilian, plano de eu saúde. puxei a minha pré-preenchida, né? Essa que você falou, eu baixei. Aí tem lá os médicos e tem um campo separado. Eu tenho que informar novamente os valores? Você vai informar novamente se você pediu o reembolso disso no plano de saúde. Daí o plano de saúde normalmente tem um relatório que ele te manda, você foi reembolsado X. Sim. E aí esse valor você tem que lançar. Você lança a despesa. Porque aqui lança o veio reembolso. na minha declaração, é aqui o médico informou. Exato. Tá. Sem pegar agora da... Tá, agora tem que pegar no plano de saúde Aquele que eu te e mostrei. aquele que você me mostrou, e baixar lá. E até falando do plano de saúde, para o dependente, que deve ser o seu caso também, que tem tudo junto, a gente tem o relatório do plano de saúde. Vamos imaginar que você, eu tenho 3 filhos, eu fico com 1, meu marido fica com 2. Quando você vai fazer segregação pelo relatório do plano de saúde, você segrega tudo. Você leva a despesa de um filho, você leva tudo, porque no relatório veio o CPF do filho. Então agora tudo tem que ser separadinho. Mas o plano de saúde, ele vai só pro nome de um como titular, não é? Depende. Não, bem certinho. Bem Não, certinho. Despesa de quem? Não, conta que é a despesa de quem, mas o valor do plano ele vem como um CPF só. Ele vem como um CPF só, porém, se você faz declaração separada do seu marido, ele não pode lançar o seu valor na dele, mesmo que ele pague tudo. Mas acho que o informe vem separado Vem por separado. CPF de quem está no plano. Ele vem Você, em cima, você é a pagadora, mas É. ele vem separado. Qual é o plano de cada um? ele vem separadinho embaixo. Mas e se eu não lançar esse reembolso? Porque eu não lanço despesa médica, porque eu não pago quase nada de imposto de renda por causa do lucro. E aí não é meu caso, é de outra pessoa. Do lucro não pago. E aí eu não lanço despesa médica, mas eles têm um monte de reembolso de despesa médica. Eu não lanço também, nem despesa nem reembolso. Tudo bem ou o plano de saúde está informando e vai entrar? Todo mundo informa. Até hoje, se eu falar que eu vi uma fiscalização disso, eu não vi. Tá. Mas existe a obrigatoriedade de informar. Mas agora, com essa pré-preenchida, Tem já vem. tudo, tem tudo. Ela tá vindo quando você Até o entra. reembolso? Até o reembolso. Vem Quando tudo. você entra na declaração que você baixa, se você colocar com o seu certificado digital, ela puxa tudo, já aparece lá. Eu não cheguei nessa parte aí. Já aparece tudo lá. Nossa, eu tenho tanto pra fazer. Ela vem tudo. automática. Quando você puxa o E certificado. mesmo não sendo automático, quando não vinha ou quem não vem, eles dizem que tem a obrigatoriedade, porque eles querem saber o quanto você gastou. Eles já sabem, na verdade eles têm a informação. E por declaração incorreta tem uma multa X lá, nunca vi acontecer, mas tem. Então, mas agora, Lilian, não tem como você falar que não, porque aquela informação, a própria Receita está dizendo que você tem. Sim. Ela já sabe. Na realidade ela já sabe que não Se tem, eu porque agora ela lançar tá te Sim, dizendo. Mas antes ela podia até estar com essa informação espaçada, uma informação aqui, uma informação ali, não juntou. Mas agora, quando você vem com a Mas pré-preenchida, a informação tá o lá. reembolso entra, teoricamente, como uma renda, uma receita? Ele entra reduzindo a despesa, porque se você faz. E aí eu não E- tenho despesa, e aí... Mas o pior é que você lança a despesa e não lança o reembolso. Tá. Porque daí Tá. você está lançando uma despesa maior. entendi. E é muito rápido. Eu, por um erro meu, ano passado eu lancei uma nota, uma despesa, que era do ano anterior. Foi bater e voltar, foi coisa de 2 horas. Eles são muito rápidos. Carnê-leão e aluguéis. A gente hoje tem muita gente que recebe aluguel
e não declara no mês, declara meses depois. Com isso, quando chega a declaração de imposto de renda, você já está devendo, você deveria ter pago no mês. Ah, mas eu vou pagar só no final do ano. Não, você tem que pagar no mês. Então, muitas pessoas não fazem o carnê-leão de aluguel ou de demais rendimentos de trabalho assalariado ou trabalho que você faz para pessoa física. Então, obrigatoriamente, tem que fazer o carnê-leão, senão paga a multa no final do ano. Até hoje eles não estão cobrando, mas o carnê-leão também já está online, então automaticamente vai vir. É isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, eu faço declaração do meu irmão mais novo. Ele tem quatro fontes de renda, 4 CNPJs diferentes que ele recebe. Ele dá aula, mas ele não faz o carnê-leão. E qual é o problema? Se eu separar cada fonte de rendimento, só 2 retém, mas retém naquela faixa do valor que ela paga. Quando ele junta tudo, ele cai para 27,5. Neste caso, ele só vai pagar a diferença realmente na declaração ou ele também é obrigado a fazer o carnê-leão? Ele não é obrigado a fazer o carnê-leão Nesse caso, porque não ele teria recebe de multa. pessoa jurídica. Então, quando ele recebe de pessoa jurídica que já fez uma retenção, ele não é obrigado. Então, e quando não fez, porque não atingiu o valor? Mas mesmo não fazendo, ele recebeu de uma pessoa jurídica que vai declarar. Vai declarar. Aqui, Então não é errado ele pagar só na declaração do anual. Não, porque ele já fez, ele está de uma fonte formalizada. Entendi. Se não é uma fonte formalizada, que é prestação de serviço, vou lá e presto um serviço para você. Eu, pessoa física, aí eu tenho que fazer o carnê-leão. Ou o Por aluguel. exemplo, no caso, eu, por exemplo, recebo aluguel, não tem contrato, não tem nada, pessoa física, pessoa física. Por exemplo, dos imóveis da partilha. Eu teria que fazer o carnê-leão, mas qual é a possibilidade de cruzamento dessa informação? É dinheirinho na mão, bom, 100%. Ai, mas eu fiquei decepcionada. É diferença de pau, né? Já teve que ter uma conversa depois disso. Ah, fortuna não, fica tranquilo. Fiquei decepcionada. Eu não sou o Edson. Eu sou bem mais modesta. Aí, além do carnê-leão de aluguéis, a gente tem o carnê-leão de profissão regulamentada. Médico, fisioterapeuta, todas essas profissões regulamentadas ou que tenham algum tipo de despesa. Então, se eu não tenho nada, até o advogado pode deduzir, né? Faz carnê-leão, deduz despesa. Então, tem um escritório de aluguel. Eu posso, da minha renda, deduzir. É como se fosse uma empresa. Então, é algo que vale a pena e até avaliar. Vou abrir uma empresa ou eu vou ter isso? Então, são avaliações que a gente precisa fazer até antes de abrir uma empresa. O que a gente vai fazer? Abrir uma empresa com simples ou... Não, vou continuar como pessoa física. Então, são itens de avaliação também para que a gente, primeiro, não tenha malha fina e também para a gente não ter problemas de pagar mais imposto do que deveria. Os honorários advocatícios de partilha e inventário são dedutíveis? Honorário advocatício de partilha são, né? Porque sai bem tudo bonitinho, vocês Eu recebem posso tudo deduzir certinho. do imposto de renda? Sim, você vai ser um campeão de honorários. Desde Não, mas que eu lancei, seja- mas ele não deduziu. Então, mas desde que seja um processo judicial e você tenha renda com ele. Porque no seu caso, a doação, a partilha vem de doação. Sim. Sendo doação, a renda não é tributável. Então, na contrapartida que não é tributável, ele não deduz. Porque daí Eu você não lancei, tem mas ele isso. não deduziu. Ele não deduz. Porque só vai deduzir se você tiver um processo judicial e já vier. Esse processo é um rendimento, por exemplo, rendimento recebido acumuladamente, que é a aposentadoria, essas coisas que o Sim. pessoal pediu. Aí você pode deduzir. Entendi. Nesse caso, Tem não que pode. na contrapartida. Exato. Doação. Eu quero doar qualquer coisa para qualquer um. Posso doar o que eu quiser, desde que eu pague imposto estadual, faça a declaração do imposto estadual que vai me dedurar na receita. Então, posso doar? Posso. Tem um valor que é isento de qualquer imposto? Tem. Se não tem engano, são 2.500 FESPs, mais ou menos 80 mil para o ano passado. Então, esse não vai pagar imposto nenhum. Porém, passou disso, eu vou pagar imposto estadual. Porém, na receita eu não pago. Então, em alguns momentos, para regularizar algumas situações entre família, talvez valha a pena. E quando a doação vem de fora? Aí a doação, quando vem de fora, depende do país, que é uma das tabelinhas que a gente vai passar, que normalmente é retido e tem acordos de bitributação. Então, existem países que têm acordo de bitributação que tributa só lá, não tributa aqui. Então, isso depende de onde vem, Da origem. da origem,
E depende também da forma que vem. Empréstimo, doação, tudo isso a gente vê pelo fechamento de câmbio. Então isso tem, ó, a gente tem um capítulo específico do Manual de Imposto de Renda só sobre isso. Por isso que depende de onde vem. Mas também a questão também entra do valor, até 80 mil. Não. Aí é outro, vindo de fora é específico, porque envolve acordo entre os países. Então quando vem de fora pode ser tributado só lá ou pode ser tributado aqui. Da mesma forma quando vai daqui para lá. Então rendas daqui para lá, se você fala assim para mim, ó, eu estou indo embora, vou morar fora. Você passa a ser um cidadão não residente. Sendo não residente, tudo que você recebe daqui é tributado aqui a 15%. Mesmo que não tivesse tributação. Tá, eu recebo um aluguel de R$1.000, que se fosse pensar no Brasil não teria tributação. Mas se for para fora, você vai já receber líquido de imposto. Então eles deixam tudo que é fonte de renda nossa, eles deixam um percentual aqui, eles não deixam tributar fora. Então depende muito do país que veio. País e forma. Tá? Usufruto de rendimentos ou doação. Então, ó, eu, Lívia, falei com meu filho assim, falei, ó, você a partir de hoje vai receber um X de aluguel. Ele passa a ser a pessoa responsável por. Como eu formalizo isso? Formalização de usufruto normal, registro em cartório e escritura. É isso, né? Formalizei a escritura, a renda é dele. Ele recebe, se ele quiser me dar uma parte de doação, tá tudo certo. Quem vai tributar? Meu filho. Tributou, acabou. Eu vou tributar isso? Não tributo porque eu dei essa renda para ele. Não fiz a escritura pública, não fiz nada, eu não posso sair dando para ele o dinheiro. Por que eu não posso? Porque teoricamente a renda é minha e eu doei para ele. Qual a implicação disso? Se eu doar mais de 80 mil, tem que pagar o imposto também. Então por isso que é importante, sempre que a gente for pensar em operações, a gente pensar na análise jurídica e análise tributária. Para não sair fazendo loucamente e depois chegar no final do ano e falar, e agora? O que eu faço com isso? Então, pensando na doação também, se tiver mais de um filho, também tem que pensar na guarda da metade, né? Direito, 50%, né? Do direito. Exato. Guardar. E aí é até interessante porque a partir do momento que eu dou dinheiro, você fala assim, ó, eu tenho 10 filhos, dei dinheiro só para um. Como que eles podem contestar isso, certo? Não tem formalização, contesta. Pode voltar. Meu sogro tem um filho só, o apartamento está no nome dele, mas o contrato de locação fez o nome do meu marido. Aí, num primeiro momento, coloquei lá de rendimento. Daí, depois eu tirei, porque deu imposto a pagar, arranquei, né? Mas eu falei, não posso, né, também, porque a escritura do imóvel é do meu sogro. Independente do contrato de aluguel, nem podia ter sido feito um contrato de aluguel no nome. Tem um capítulo que fala sobre isso, que fala o seguinte, inclusive se eu falar assim, olha, eu tenho um apartamento, você pode usar, não tem problema. Isso deve ser declarado, mesmo que você não tenha renda. Então, no seu caso, a renda vai para o CPF do seu marido, porque quem está recebendo é ele, o contrato está em nome dele. Mas o imóvel não é dele. Mas vai para a renda dele, porque toda documentação, a imobiliária vai mandar no nome dele. Se você não colocar, você vai cair no malefício. A lei do inquilinato não exige que quem aluga é proprietário. Não. Então, se qualquer pessoa pode alugar, coisa. A única coisa é que tributariamente você pode ser questionado. Porque quando a gente for pensar em imóvel, seu marido tem um benefício de um imóvel que não é dele. Então é só tomar cuidado, porque pode ser que ninguém pegue isso. E hoje, se falar que tem ferramentas para pegar, pode ser que não. Que eu saiba, não. Mas a partir do momento que tiver, ele pode questionar e falar assim, você tributou, o problema seu sogro tem que pagar com isso. É só tomar esse cuidado. Eu vi bastante gente que faz empréstimo, né? Empréstimo para o filho, vai explicar porque comprou o imóvel, empréstimo. Nada mais é do que uma doação. Exato. Porque se é empréstimo, você cobrou juros? É empréstimo, a título gratuito. E se você cobrou, você também tem que tributar. Sim, do receita. Exato. Declarar e tributar. Aí entra o carnê-leão também. Então, tudo eles querem um pedacinho deles. Nem tudo eles têm como fiscalizar ainda. Esse de aluguel, ele tá vindo automaticamente na... Veio. Não, porque eu falei pra imobiliária não colocar. Eu falei, esquece. Porque não vai Eu não recebo isso. Não, mas não vai anotar. Porque de qualquer Não, forma. mas se o inquilino não fala que paga aluguel... Mas tem uma imobiliária no meio, ela já fez a declaração. Ela emitiu nota. A gente espera que ela tenha emitido nota.
Chega o estagiário lá. É. Olha, esqueceram de lançar isso aqui. Tadinho de estagiário, né? Aí, tá vendo? Ó, Caio, vai lá. Se junta com ela. Eu tenho uma pergunta do online. Ah, Voltando lá no plano de saúde. ah, Eu paguei o plano de saúde pela pessoa jurídica. ah. Eu posso declarar ele na minha declaração pessoa física? Eu sou Depende. sócio da empresa. Depende. Você só pode declarar se você tiver renda para isso. Por exemplo, tenho Prolabore de 50 mil reais por mês. Tá lá na minha declaração que eu tenho Prolabore. Você pode. Agora, se você só tem distribuição de lucros, pode ser questionado a qualquer momento. Mas Se se tiver tá Prolabore. no CNPJ, Mas- o informe do plano de saúde vem no CNPJ. Mas vem no CNPJ, porém a empresa coloca lá embaixo, da mesma forma que faz o colaborador, coloca lá embaixo, plano de saúde, valor XYZ. Mas tem que ter declarado na folha, então. Não precisa estar declarado na folha. Tem que entrar na Porém, DIRF. Tem que entrar na DIRF. Se não entrar na DIRF, não adianta. Não. E se não tiver Prolabore também não. Porque se não tem Prolabore, você pode ter problema, pode ser questionado. Não, Se eu mas tenho um tem Prolabore de Prolabore, mas 1000. se não for declarado com o plano de saúde da Não. empresa na DIRF, não. Uhum. Porque assim, ele já entrou na dedução da empresa. Exato. Ele pode entrar de novo na pessoa física desde que esteja na DIRF. Desde que esteja na DIRF. Mas ele entra nos dois? Daí ele tá na DIRF e tá tudo bem. Ah, é. Mas aí tem que ter pago. Também tem que ter isso, ter o desconto só, tá? Então, ó, eu posso, não vai deduzir dos entendi. dois. Ah, Se eu tá. pago uma Entendi, parte, entendi. ok. É. Não, os dois não. Tá. Desde que esteja na DIRF. Vamos que supor for que a empresa deduzido. pague 50% e eu pague os outros Exato. 50%. Aí sim, tá, senão não. vai deduzir também a parte que você pagou. A parte Não, pagou, não, não não. todo. Tá. Tá? Não vai tudo, não. Então eu tenho Prolabore de 1.500 e pago 3.000 de plano de saúde pela empresa. Como? Problema meu. Não, porque daí automaticamente você vai gerar um problema. Significa que você está pagando muito mais do que você deveria. Como você está pagando? De onde vem esse De onde você dinheiro? tirou o dinheiro, né? Exatamente. Era essa a pergunta. De quem que é isso? Agora ela faz as perguntas e eu já fico processando assim, quem está fazendo isso? Não sou eu não, né? Não. Porque quem cuida do financeiro é ela, gente, eu não sei nem quanto eu tenho de conta. Aí, usufruto de rendimento e doação, a gente tem essa diferença. Então, se eu tomar um cuidado na hora da doação, porque a gente tem um cliente que hoje fala assim, eu quero pagar a dívida do meu filho. Aí o filho fala assim, eu não quero receber nada. E ele quer pagar. E ele faz igual para os dois. E ele é super justo. Eu quero fazer para um e faço para o outro Não também. sei quem é. Eu quero fazer para os dois. Então, só tomar o cuidado que doou ou pagou a dívida do filho, a gente tem que declarar também. Aí a gente chega nos impostos na venda e locação de imóveis. Locação de imóveis, recebi R$10, posso deduzir o que eu paguei para a imobiliária, posso deduzir o imposto de renda, automaticamente deduz, porém, fiz um acordo e a pessoa vai fazer benfeitoria no imóvel e eu vou receber líquido disso. Eu ainda assim tenho que pagar imposto de renda sobre tudo. Eu não posso pagar só sobre o líquido, porque a benfeitoria é o que eu estou aumentando no meu imóvel. Então, tomar cuidado Mesmo com isso. que eu dê, por exemplo, período de carência para a pessoa fazer benfeitoria? Sim, porque você deixou de receber o aluguel, mas também deixou de pagar a benfeitoria que valorizou o seu imóvel. A benfeitoria vira renda no final Vira das contas. renda. Só tomando cuidado que quando ele fizer, você pode aumentar o bem do imóvel por melhorias. Então, Mas daí você eu tenho que, ele comprovação. tem que me mandar a comprovação É. da despesa? Exato. E tem que fazer ganho de capital? Não. Não, daí não. Aí não. Nesse caso não, porque você investiu, O ganho de né? capital vai ser só Só na quando realizar a venda. venda, por É, exemplo. venda, permuta, e coisa. Então só tomar esse cuidado, porque às vezes deixa de declarar e tá tudo certo, mas não tá, porque você não é que você não alugou, ele tá alugado, você teve renda. A diferença é que essa renda foi usada para benfeitoria. Normalmente, o imposto sobre aluguel está entre 7,5% e 27,5%. Vale a pena? Depende. Se eu recebo pouco, talvez valha. Mas a partir do momento que eu começo a acumular rendas, aí não vale. Aí vale a pena você pensar em abrir uma empresa, você ter outras formas de receber isso. Permuta de imóveis. Eu fui lá e eu não recebi dinheiro. Eu só perguntei. Preciso pagar imposto sobre isso? Você precisa
precisa informar e se você teve algum ganho nessa pergunta, você obrigatoriamente paga imposto. Isso vale para partilha do inventário? Vamos Isso tem supor, que no mudar inventário eu tenho 3 imóveis. Ah, Cada um tem o seu valor. Aí na partilha, em vez de dividir os imóveis, cada um no seu pedacinho, faz o seguinte, pelo valor você fica com esse e eu fico com esse. Isso entra como pergunta? Não. não, porque a partilha entra lá no final e vai entrar o bem pra você só naquele Acabou. momento. É. Tá. Diferente É desse, só um terminei a acordo. Eu partilha. trocar de imóvel com você. É, terminei a partilha. Vou fazer um acordo com você depois disso. Aí você entra no ganho de capital. Tá? Vendas parceladas. Se eu vendo parcelado, eu também pago imposto parcelado. A gente chama o imposto de renda como caixa. Eu só pago imposto sobre o que eu recebo. Então, se eu vendi parcelado, automaticamente eu também vou pagar esse parcelado. Aí, imposto nas vendas de imóveis. Aqui é que mora o grande problema. Se eu ganho, quando eu falo em ganho eu tenho imóvel de 1 milhão, vendi por 5, ganhei 4. Se esse ganho for mais do que 5 milhões, eu pago 17,5%. Se for até 5 milhões, eu pago 15%. Então isso é progressivo. Ganhei 30 milhões, aí eu vou pagar 22,5% do valor. Tomando cuidado de, se for 5 milhões e 1, eu pago 17,5%. Então, a negociação também tem que considerar isso, porque eu vou pagar 2,5% de imposto a mais. Então, será que não vale a pena dar um desconto caro para não pagar esse custo tão grande e fechar o negócio? Então, são itens que a gente, no planejamento de qualquer venda, a gente tem que pensar. E aqui, a gente entra em um item que, normalmente, é decisivo. Tem um imóvel lá, que começou lá com os meus pais, antes de eu nascer. Não pago imposto de renda se eu automaticamente vender ele agora. Então, comprei tudo que foi adquirido até 1969. Eu não pago imposto de renda, tá aqui. Não pago nada. Então, eu tenho redução de 100%. É lindo isso, porque se eu vender o imóvel, tá tudo certo. Vendi, fiz dinheiro e morreu o assunto. Assim, tava no nome da minha mãe. Minha mãe comprou em 1968. Uhum. Aí ela faleceu, o imóvel veio pra mim. Uhum. Eu conto essa data lá atrás, e não a data da transmissão do inventário. Depende, temos duas datas aí. O imóvel é da sua mãe, 68. Uhum. Na partilha, você vai transferir para você. Certo. Provavelmente 68 ele é isso aqui. Sim. Quando você transferir para você, o valor venal dele já é um absurdo de diferente. Isso. Sobre essa valorização, você não paga. Ah, tá. Aí, a gente tem duas coisas que, quando você faz a partilha, você tem a opção de fazer valor de mercado? Ou é só venal? Não, só venal. Você não pode pôr maior? Eu acho Você mais... paga mais imposto daí. Depende. Vamos imaginar que é um Se imóvel... você já ajustar esse valor. Exato. Quando você for vender, você não paga ganho de capital. Porque vamos pensar que, olha, é um imóvel de 2 milhões. Mas lá no imposto ainda está R$1. Você já vai valorizar. Venal, 2 milhões. Mas e se ele valer 4? Sim. Será que não vale a pena eu pagar os 4%, né? É, 4%. 4% ao invés de pagar aqui 15 ou 20? Porque você valoriza sem pagar nada. Mas daí eu posso lançar pelo valor que eu quiser? Você pode lançar pelo valor que está na partilha. E a partilha você pode fazer pelo venal ou mais. Normalmente as pessoas optam pelo venal para pagar menos imposto. Mas nem sempre esse menos imposto é menos de verdade. Porque às vezes você só recebe e vende. Tá. E aí que entra o planejamento. Aí, além disso, de 69 a 88, a gente tem reduções. Então, se for até 69 é 100%, 70, 95 e tal. Chegando em 88 com 5% de redução. Então, essa redução, tudo isso aqui que a gente está falando, pelo programinha de ganho de capital, a gente já faz automático. Ele mesmo já faz essa desvalorização. E aí me perguntam, por que não pode valorizar o imóvel? É por conta disso. Se eu valorizo o imóvel, automaticamente eu estou ganhando 2 vezes. Entendi. Tá? Então, valorização do imóvel, só com nome. Aqui, adquirir depois. Aí ele tem um índice de correção que é baseado na inflação, que ele reduz também o ganho. Então, tudo isso são reduções que ele faz. Então, não significa que eu tenho 1
milhão de patrimônio e vendi por 5, eu vou ter 4. Ele faz essa redução de acordo com todo esse cálculo aqui. Sei fazer o cálculo? Não sei. Quem faz é o programa, automaticamente ele atualiza todo ano de acordo com a inflação. Ele me mostra os índices, sempre. Mas aí você falou que quando a gente faz a valorização do imóvel, aí perde todo esse percentual? Na verdade, a valorização do imóvel você não pode fazer. Você não pode todo ano aumentar de acordo com o IPTU. Mas eu fui lá, eu tinha uma casa de 1968 e gastei agora, teoricamente com nota. Aí você pode. Coloquei, mas e daí a hora que eu for vender? A hora que você for vender, não tem problema. Porque quando você vai fazer a valorização, você tem nota, ela vai aparecer lá. Ela aparecendo lá, você declara no imposto de renda. Quando for fazer o cálculo, ele já vai fazer o cálculo certinho. Foi adquirido lá? Foi. Foi feito benfeitoria, daí ele considera só uma benfeitoria. Não, ele não muda a data de compra, porque o que vale aqui é a data de compra. O que fala que não pode valorizar é por inflação, tá? Ah, eu quero valorizar 10 mil, porque vale mais. Eu acho que vale mais, não pode. É só isso. Comprou por 10 mil, são 10 mil até o final, se não tiver melhoria. Aqui, nós mostramos um cálculo com essa data de compra. Deixa eu só voltar de novo essa pergunta. Volta. Eles pedem muito isso, porque eu já fiz essas valorizações com um ponto desse e nunca é sorte. É sorte. Porque eles pedem. Sério? Eles pedem. Caso seja fiscalizado, ele pede. Então, por exemplo, vamos pegar esse caso do seu marido mesmo. Ó, ele não declarou esse aluguel. Abriu o precedente. Aí ele vai olhar a sua declaração e falar, tem coisa errada aqui. Eu vou olhar o outro item ali também. Eu vou olhar o outro. Então você abre um precedente a partir do momento que ele olha para você. Então, quanto mais formalizado tiver, melhor. Tá? Lilian, a gente só pode lançar na declaração a valorização do imóvel se tiver benfeitoria e se tiver demonstração da benfeitoria. Demonstração. Só por exemplo, eu todo ano aumento o valor venal lá do imóvel. Eu não posso ir por isso e aumentar aleatoriamente. Não pode, e não pode também. Aí eu vou lá e eu contrato meu amigo que é pedreiro para fazer a reforma. Mas eu não paguei o INSS dele, eu não registrei no lugar dele, não fiz nada. Também não pode. E as parcelas que eu pago de financiamento, posso aumentar? Boa pergunta. Boa. Parcela de financiamento. E é uma coisa que a maioria das pessoas não faz e perde a oportunidade. Comprei imóvel hoje. Eu fui lá e comprei, eu paguei 10 mil reais de entrada. Eu só vou colocar na minha declaração 10 mil reais. Aí eu vou colocando as parcelas atualizadas. Eu não vou criar todo o imóvel e a dívida nas dívidas. Então é uma forma de aumentar também. Mas você não lança dívida? Você lança dívida também? Não, você só lança. Eles dizem o seguinte, o imóvel é dado em garantia. Sim. Como ele é dado em garantia, ele não é seu. Então, não sendo seu, você não lança. Tem que constar lá no imóvel que está financiado, Exato. Tá? E aí eu só lanço a entrada, por exemplo, esse ano eu comprei em dezembro. Tá? Só lança a entrada. Só lanço a entrada. Aí no próximo ano eu vou lançando as prestações mensalmente. As Somo. prestações pagas, O próprio banco te manda esse Só tem que tomar cuidado que às vezes o banco manda só o principal. Então, o que você só conferir no informe é o principal mais os juros. Porque daí os juros entram ali também. Que momento que acaba? Eles paguei? Fiz tudo. Aí você pagou tudo, você tem um valor financiado e não um valor Sim, que você... vai ficar bem maior, né? Mesma coisa com consórcio. O juros do financiamento, então, ele integra o bem. Ele integra o bem. Isso vale para cá? Isso vale para cá também. Porque o bem não é seu, né? Dado em garantia. Vale para todos os bens Não, mas que é são o dados juros em do garantia. financiamento também integro ele no valor do carro. Integra. Não pelo valor de nota fiscal que eu comprei. Depende. Se você for lá no banco e falar assim, me dá um empréstimo, eu tenho limite para pagar o carro, pego cheque especial, por exemplo, e depois eu parcelo o cheque especial. O bem não é dado em garantia. Então, mas no caso de CDC, financiamento normal. Aí entra como bem em garantia, você automaticamente põe lá. E carro, Lilian, como é que eu faço para valorização? Que teve essa valorização absurda de Não carro. valoriza. Se você vender, você está lascando. Mas o carro Não vende. não é assim também. Duas coisas. O carro, qualquer ganho de capital só é pago se for maior que 35 mil reais.
porque hoje o carro... Mas o carro Tá, vale tem ouro carro que hoje em valorizou dia, mais né? que isso. O carro Então, é o vale primeiro ouro. ponto. O segundo ponto é, você também tem que olhar a valorização e não pode atualizar. Ah, mas eu fiz o seguinte, eu fui lá, eu pintei meu carro de rosa, ele ficou mais bonito, eu vou vender mais caro. Aí é uma melhoria. Então, cai no mesmo conceito. Mas tem que ter nome, tudo. Mas normalmente carro não tem valorização. Difícil. Nunca vi. É porque a lógica é que o carro não É que valoriza, você né? pega um Desvaloriza. carro que você comprou a 150 mil reais Agora, há acabou. um ano atrás, ele com certeza valorizou mais que 35 mil. Certeza. Se você vender ele, vai dar mais que isso. Exato. Essa loucura, tá? E aí você entra no item que é quem controla isso? Hoje o Detran tem essa De forma comunicação. direta, uma É. comunicação. Hoje O eu carro tem recebo 5 online, anos, né? ele vale mais hoje do que 5 anos atrás quando eu comprei. Fica com ele. Mas é um carro de 5 anos, Mas pensa. fica com ele, tá? Ele Tudo vale certo. mais que na época. Mais que um carro zero. Não compensa vender mais, se for pensar. Aí é que a gente fez uma conta considerando data de compra do item. Eu vou vender. Vendi um bem no valor de 2.800.000. Eu fiz a primeira conta considerando que eu comprei ele em 2021 e vendi em 22. Aqui eu tenho um imposto de 21 mil. A partir do momento que eu coloco 2001, o imposto cai para 8, tá vendo? Por que ele cai para 8? Por causa daquela desvalorização que a gente falou agora. Tá? Essa pergunta é uma pergunta muito importante para o imposto de renda. Por quê? Vendi o meu único imóvel e vou comprar outro em 180 dias. Imóvel de alienação é residencial, sim ou não? Isso reduz ou aumenta ou acaba com o Mas imposto? esse residencial que ele quer dizer é o residencial que você reside? Ou, por exemplo, eu posso ter, igual que eu resido, e ter uma casa que é residencial e que eu loco. Na verdade, Ou uma casa de veraneio também. ele considera o residencial mesmo, Que você mora. que você mora. Aquele que eu informei lá na frente, que é o meu endereço. Exato. Aí ele te dá um período, ó, vendi essa casa para comprar outra em 180 dias. Aí você não paga imposto. Se eu vender minha casa de veraneio, Aí eu você pago. paga. É. Mas se você vender sua casa de veraneio e em 180 dias você comprar outra casa de veraneio, Não, é residencial 180 dias. Ele fala o seguinte, são 180 dias, se vira, e é residencial. Ele só fala em residencial. mas ele não, Só que onde ele vê isso, ele não não sei. confronta o endereço. É. É, Aí e eu você posso vê- dizer que eu moro na Mora, casa de veraneio. é. Mas eu não posso falar isso, gente. Ah, tá bom, então. Tá bom. Tem um canal sério. Você tá E é É só só uma online, viu? suposição. Então, não posso falar, eu tô escondendo. Então, não posso dizer que pode, porque se for investimento pode ter problema. Então, residencial é residencial, ponto. Ele define residencial com interesse. Ele tem definições para residencial. Mas supondo que eu moro na praia, depois eu mudei pra Pandemia. cá, né? É planejamento Mas, tributário. Pandemia. É planejamento tributário. tá combinado. E aí, 180 dias. Não comprei, aí você paga o imposto com multa e juros do passado. Então, só tem que tomar o cuidado para seguir. 181 dias, você já paga imposto por 6 meses. Tá? O que mais? Aí, a gente fala em ações. Tá muito na moda a ação, né? Todo mundo começou a investir como se fosse o final do mundo das ações. Como eu controlo isso? Obrigatoriamente todos os meses. Então, vendi, ele tem lá o dedo duro de 1 centavo, que ele vai me dedurar e falar assim, ó, você teve a operação do seu CPF. Então, ele tem um dedo duro. Não quero declarar. Tem que declarar porque tem o dedo duro lá de 1 centavo. Day trade. Comprei hoje e vendi hoje. O imposto é maior e automaticamente está retido e você também tem que pagar o imposto. Então, eu tenho que ter controle mensal, da ARF mensal, tudo mensal. Normalmente, a gente tem programas para controlar isso, porque tem operações gigantes de várias informações, então eu prefiro ter um programa, uma planilha, alguma coisa para controlar. Deixei para fazer tudo no final do ano, vai pagar muitos juros e vai ter problema lá na frente. Operação normal, que a gente chama. Comprei, vou investir, deixo lá lucrando, chega uma hora que eu não quero mais. Aí a gente chama de uma operação normal, que não é essa operação de day trade que é no dia. Comprei e vendi no dia, imposto maior. Compensação de perdas. Tem gente que não aguenta ficar olhando lá, perde, vendeu. Deus não livre.
Mas uma declaração vai dar trabalho esse ano, porque tem compensação de perda. Já faz o Edson junto com a dele, que o conceito vai ser o mesmo. A do Edson eu comprei o programa pra ele. Mas ele usa? Eu uso. Não. Ele me deu a senha dele. Ele me deu a senha dele. Ele me deu a senha dele, ele pede a Chama segunda. My Capital, não é? Hã? Tem um que acho que é My Capital. Eu tô usando trade alguma coisa. Bem legal. Então tá funcionando, porque daí esse cliente deu a senha pra mim, eu ligo pra ele e falo assim, me dá a segunda confirmação, mando tudo pra mim e já coloco. Porque senão não vai. Ele não aguentou perder. Aí o ano passado ele tava lá com prejuízo acumulado, ficou um tempão lá acumulado, aí esse ano ele teve ganho. Aí a gente já compensou. Então, tive ganho, eu vou compensando com as perdas do passado. Eu não perco isso. Tá? Aí é que a gente fala, ó, os países com acordo. Tá muito comum investir em Portugal, né? Então, Portugal tem acordo de bitributação. Esse acordo diz tudo que é tributado ou não. Então, ó, se eu mandar um dinheiro é X, se eu mandar outro é Y, então tem formulários específicos para mandar dinheiro. Então, tudo isso são formas de acordo que a gente fez, tanto de lá para cá quanto daqui para lá. Então, cada acordo é específico. Aí, Tá todo mundo meio desanimado. Ela tinha um balde ali na frente e ela jogou com a água em cima da gente. Para animar, eu vou passar uma lista que no final a gente vai sortear o prêmio. Tá? Anotar o nome, por favor. Uma guia de imposto. Agora perguntou se é uma guia de imposto para pagar. Você recebeu uma Dark dourada. Tem a que você puxa. tá puxa a cabeça. Essa aqui quer dizer pra gordinho. Quando era pequena não tinha eu assim. Eu não tinha essas cadeiras só no médico. Bem, todo mundo já ouviu falar, monta uma hold, monta uma empresa, é fácil. Não, mas é só de mudar de contador que quer ganhar dinheiro com isso, não é assim? Então a gente fala assim, é para todo mundo mesmo? Então, de verdade não é. Isso é muito específico. Ah, e tem um plano standard já, monta uma hold assim e vai funcionar assim? Também não, é personalista, não dá para fazer um padrão. Então, primeiro, é para quem quer ter algum tipo de economia tributária, principalmente na questão das locações. Então, quem tem interesse disso, e nas operações de venda também, a Lilia passou aí alguns exemplos interessantes, então, de você ir reformulando esse valor venal durante a declaração de imposto de renda, e depois você tem um ganho de capital menor. É para quem entende que existe um risco de conflitos de herdeiros, então um sobrinho do irmão que faleceu, ou então os irmãos que não batem, então um quer viver na praia e o outro quer trabalhar, como é que você faz isso? Quer deixar um patrimônio diferenciado, então eu tenho um irmão, um filho que sempre trabalhou comigo, e o outro não. Então assim, pô, é justo agora dividir a empresa para os filhos de forma igual? E queira uma redução burocrática e tributária no momento da herança também da sucessão, para evitar isso. Ao contrário. E aí, assim, quais são os principais... Volta. Era no outro. No acordo? Ah, é acordo. Não deu Esse aqui, tudo isso que a gente está falando, tem naquele perguntas e respostas da Receita. A Receita tem um perguntas e respostas super completo, até da coisinha simples até os acordos, é bem legal. E depois a gente posta esses pontos principais, esses gráficos, a gente posta no Instagram. Então, quais são os caminhos que a gente mais usa, mas ainda você tem mais opções, tá? Então, para o hoteleiro, comprar cotas de hotel ou de imóvel compartilhado é uma forma de ter um investimento e você não ter uma carga tributária em cima disso. A hold patrimonial, que é o que o pessoal mais fala, né? E isso faz todo mundo perguntar, mas aí eu tenho que pagar ITBI de todos os imóveis, poxa, 2%. Não existe uma possibilidade de ter isenção, mas se isso não for atividade preponderante dessa empresa. Se a empresa já é de capital, se já é de patrimônio de locação, de venda,
vai pagar ITBI. Mas o ITBI, em Guarulhos, é 2%, São Paulo 3%, então o município, depende de como for, ainda vale a pena. Então, algumas vezes a gente faz isso mais estruturado, que é essa multiplicidade de sociedades. Então você cria, você tem um dos imóveis é uma fazenda. Então você cria essa fazenda como hold, então não vai ser mais atividade preponderante, a atividade preponderante é a fazenda, então você tem uma isenção de ITBI quando você integralizar esses imóveis nessa fazenda que vira a hold. Trust é como se fosse uma fundação. Fundação Álvares Penteado. Você cria uma fundação, deixa o patrimônio lá, e essa empresa não... o que ela render lá do patrimônio vai para a fundação e o corpo diretivo decide para quem vai pagar, quem são sócios. É um ótimo mecanismo, pouco usado, mas é um ótimo mecanismo porque não aparece quem são sócios. Então existe uma blindagem bem interessante. Como a sociedade anônima também. Você abre uma SA e lá não sabe quem são sócios, você cria um conselho fiscal, um conselho de administração, e isso é distribuído através de dividendos. Então é uma alternativa bem interessante também. Mas o mais comum mesmo é a hold patrimonial, mas é isso, não é padrão, vai ter que ir ajustando de um em um. E aí, muitas vezes a gente monta uma hold, daí monta os guarda-chuvas, uma pode ser a alocação desses bens, uma outra pode ser escritório de advocacia para administrar esses bens, uma outra pode ser um comércio, e aí dentro desse guarda-chuva, para você ter uma explicação tributária para chegar nessa receita. E aí também, às vezes, os sócios, nesse grupo todo, você já divide o que você quer com os seus acionistas, que podem ser seus filhos, para evitar uma sucessão, e a gente pode fazer um acordo de acionista, falando, olha, se você fizer isso, você perde o direito de voto, se você fizer isso, o lucro seu vai ser melhor. O acordo de acionista não é público, não precisa constar na JUSESP, nada, e pode criar regras de forma bem diferente. Assim. E qual é o objetivo final? Né? Assim, o que a gente quer para os próximos anos? O que você quer deixar para os seus filhos? Até uso um exemplo emblemático que a gente teve. Uma vez numa negociação, a gente estava com um dos sócios, o sócio que estava vivo, e os filhos do sócio que tinha falecido. E aí, no primeiro momento da reunião, ele falou assim para o sócio do pai dele: eu odeio você e meu pai por ter deixado esse monte de bomba. E quem tem dinheiro sobrando simplesmente fala assim, ó, faleceu alguém, eu vou pagar um imposto na transmissão de todos esses bens. Então também é isso, né? O bolo para o filho também é pagar tudo isso. Sim. E às vezes não deixa nada regularizado, ou seja, o imóvel não está no nome, está no contrato, está no nome do irmão, que ele comprou metade, e aí está uma bagunça infinita. Assim. E ninguém come tijolo. Então às vezes a família, o marido e a mulher trabalham para ter patrimônio, não deixa nada regularizado, depois tem que pagar o imposto, tem que pagar o inventário, tem que pagar, e não sabe como vai sobreviver, né? Porque às vezes tem que pagar mais do que receber. E às vezes tem inventários anteriores que ainda também não foram feitos até você chegar no seu. Sim, Considerar alguém tem que pagar. Sim. E ninguém recebe nada. E vale a pena trabalhar tanto que você deixou o que de herança, né? Nós temos um cliente que tem, eu não sei nem quantos milhões de imóveis ele tem, mas hoje ele não tem como se sustentar. O que ele conseguiu fazer foi comprar um caminhão e trabalhar de caminhoneiro, porque ele não tinha, ele tem milhões em patrimônio, a Carol está brigando com a gente, ele tem milhões em patrimônio, mas hoje ele não tem condições de sustentar a família dele, porque entrou numa bagunça de ter empresa, não ter, e com isso está tudo lá parado. Eu acho que tem mais de 20 anos que está parado tudo lá. E aí o inquilino para de pagar o aluguel, ou desocupa, e aí você não consegue Locar novamente porque está bagunçado. Então, é algo para ser revista. Assim. E é isso. É isso, pessoal. Dúvidas? Deixa eu ter A que gente ir para conseguiu tirar bastante dúvida. Estou decepcionada. Olha, ameaça. Estou decepcionada. Mas eu não estou fazendo agora. Eu sou, calma, que eu decepcionada. Eu sou conhecida online. Eu te amo. Vocês colocaram no grupo? Agradecer online que a gente vai começar.
Bem, pessoal, obrigado. A gente vai servir um cafezinho. Ah, o sorteio, né? E ó, No final, depois do cafezinho. Se tivesse uma e quem estava online com a gente e sobraram dúvidas, fala com a gente. Eu estou disponível, o Denis está disponível. E tem dúvida aí ou não? Não. Não? Tá bom. E quem estava online, estamos à disposição para responder. Obrigada pela participação. Bem.